A lição de hoje é a lição de número 13, motivado por amor. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, verso 7 ao verso de número 29. Evangelho de João, capítulo 4, verso 7 ao 29. Assim nos diz o Evangelho. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesses, e este que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque pela bondade, misericórdia do Senhor, estamos aqui nesta manhã, Pai. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida, Senhor, e estamos na tua casa, Senhor, para louvar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Agora, Senhor, que lemos a tua palavra, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, para que possamos extrair, Senhor, da tua palavra, Senhor, o alimento para as nossas vidas espirituais, ó Pai, e que possamos praticar, Senhor, aquilo que o Evangelho nos ensina e nos anuncia nessa manhã, ó Pai. Derrama a tua graça e a tua misericórdia, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
motivado por amor, né? Nós sabemos que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que se fazer motivados. Nós necessitamos da motivação. A motivação, ele é o combustível, né, que nos impulsiona. Nós precisamos estar motivados em todas as áreas da nossa vida, porque senão nada acontece em nossas vidas. E aqui o autor da lição, logo no início, ele já coloca, né, algumas coisas para a gente estar pensando, para a gente estar refletindo, para a gente estar analisando. Ele diz assim: qual é sua verdadeira motivação? Primeiro, para ler a Bíblia. Qual é a nossa motivação para lermos a Bíblia? O que nos motiva a ler a palavra de Deus? Segundo, o que nos motiva a orar, a falar com Deus, a estar em comunhão com Deus, a estar conversando com Deus? A terceira, o que nos motiva a participar de um culto dominical? Qual é a verdadeira motivação que nos traz a igreja, que nos traz a escola dominical? Qual a verdadeira motivação que nos leva a adorar a Deus, a prestar um culto a Deus? Quarta, qual é a motivação que nós temos em entregar nossos dízimos e nossas ofertas, né? Qual é a verdadeira motivação que nos faz cumprir a palavra de Deus, o mandamento de Deus? Qual é a motivação que nos leva a cantar hinos ou cânticos de louvor ao Senhor? Então são perguntas que parecem perguntas simples, fáceis de responder, mas na verdade não são, elas são complexas, né? Porque muitas vezes nós entramos num círculo vicioso e nós fazemos as coisas automaticamente e não refletimos naquilo que nós estamos fazendo. Então, qual é a verdadeira motivação que nós temos para vivenciar a vida cristã em todos os seus aspectos, em todas as suas áreas? Então, o que é que nós pensamos a respeito disso? Qual é a análise que nós fazemos da nossa espiritualidade, né? Isso é individual, é de cada um. Será que a gente já parou para refletir sobre isso? Será o que nós fazemos na vida espiritual é alguma coisa já automática? Já faz parte de um costume? Já faz parte de uma tradição? Nós conservamos essa tradição e nós fazemos isso automaticamente, sem refletir a respeito disso. Então é muito perigoso quando a gente cai nesse tipo de vida, nesse tipo de rotina espiritual, porque tudo é no automático e nós nos esquecemos de refletir em cada área da nossa vida. E o que significa realmente isso para as nossas vidas, né? O que isso envolve, o que isso muda, o que isso interfere, o que isso causa nas nossas vidas? E o autor diz: certa vez Larry Cohen mencionou 3 grandes motivos porque muitos cristãos se sentem constrangidos a orar, a ler a Bíblia, a entregar dízimo ou a participar de um culto. Primeiro, ele apontou que muitas pessoas fazem isso por sentirem medos de Deus. Então eu faço isso porque eu tenho medo de Deus. Como que se eu não fizesse isso, Deus me castigaria. Eu seria castigado por Deus. E muitas igrejas até hoje, né, dizem exatamente isso e pregam isso. Olha, aconteceu determinado problema na sua vida, uma doença, um incidente ou um acidente, aconteceu algo de ruim. Muitas vezes a gente ouve aqueles chavões: é a mão de Deus pesando sobre a sua vida, é a mão de Deus pesando sobre a vida do seu irmão, é a mão de Deus que está sobre você, é a ira de Deus, você descumpriu a vontade de Deus. Isso faz com que as pessoas tenham medo de Deus, ficam com medo de Deus, e não fazem motivados pelo amor a Deus, mas por medo. Então eu não faço com o meu coração voltado a Deus, eu faço porque eu tenho medo de Deus, eu tenho medo do castigo de Deus. E muitas vezes nós refletimos nas nossas vidas:
Muitas vezes nós estamos entrando, né, nessa situação, e algumas coisas ruins que acontecem, a gente fala, mas será que isso não é castigo de Deus? Deus me castigou porque eu não fui no culto no domingo. Deus me castigou porque eu perdi o momento de oração. Deus me castigou porque fui dormir, comecei a orar e dormi no meio da oração. Aí Deus me castigou por isso. O outro é o medo de ir para o inferno. Muitas vezes as pessoas, né, fazem com medo de Deus e medo de elas irem para o inferno. E o terceiro, o medo de perder, né, perder a salvação. Se eu fazer eu tiver determinada atitude, eu vou perder a minha salvação. Então toda a caminhada que eu tenho até agora, tudo vai ser jogado fora, porque eu vou perder a minha salvação. Então, muitas vezes, as pessoas são constrangidas a ler a Bíblia, a orar, a entregar dízimos e ofertas, a participar, né, motivados pelo medo. O medo de Deus, e não como o amor a Deus. Um culto verdadeiro que brota no coração. Outros, né, porque acham que é um método para conseguir o favor divino, para lhes conceder uma bênção ou o que pedem em oração. Isso é muito presente na teologia pregada nos nossos dias de hoje, né? Por quê? Porque muitos acham que é um método para conseguir o favor divino. Então eu vou à igreja, eu oro, eu dou meu dízimo, eu faço várias coisas, porque eu quero receber um favor divino, eu quero trocar algo com Deus. Então eu faço isso motivado na crença de que se eu fazer determinadas coisas relacionadas à minha espiritualidade, Deus vai me recompensar. E é tão interessante que isso, embora esteja em voga nos nossos dias de hoje, não é uma coisa nova. O paganismo, isso desde a época, né, pré-cristã, lá no início do povo de Israel, aquelas nações que tinham suas religiões, já se pregava isso, que o homem precisava aplacar a ira divina, que o homem precisava comprar o favor divino, que o homem precisava comprar a bênção de Deus. Por isso eles sacrificavam pessoas, eles tinham vários tipos de sacrifício, vários rituais, né? E isso está presente nos nossos dias de hoje, né? O paganismo, ele muitas vezes toma uma roupagem nova e ele volta repaginado. Isso está presente nos nossos dias de hoje, como estava presente ali no início do povo de Deus. E quantas igrejas que pregam isso? Se você quer determinada bênção, você precisa fazer um acordo com Deus. Você precisa fazer um contrato com Deus, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa derramar a sua bênção sobre sua vida, para que Deus possa te abençoar em todas as áreas que você está necessitando. No tempo antigo se chamava sacrifício. Não é mero que hoje também se chama sacrifício, né? Muitos estão aí sacrificando, né? E principalmente quando se fala em dízimos e ofertas, né? Não se fala que é algo que é dado do coração, algo como agradecimento por tudo aquilo que Deus dá. Muitos transformam a palavra dízimo e oferta em sacrifício. Eu vou dar o meu sacrifício. Então é algo que você está tirando, né? Que você está sacrificando. Então não é agradecimento, não é louvor, não é adoração, não é agradecimento, mas é algo que você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Você está sacrificando aquilo, né? A própria palavra sacrifício já nos assusta muito, e principalmente quando nós levamos para esse lado. Nós deixamos de fazer motivado pelo amor, pelo cumprimento da palavra de Deus, e a gente vê aquilo como um sacrifício para aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas, porque as coisas não estão dando certo, eu não estou conseguindo me desenvolver em várias áreas da minha vida, então preciso sacrificar algo para aplacar a ira de Deus e atrair a sua atenção sobre a minha pessoa e a bênção de Deus sobre a minha vida.
outros porque entendem que as práticas religiosas são importantes para o desenvolvimento de uma moralidade superior. Acham que essas práticas vão torná-las pessoas melhores ou aprovadas por Deus. Aqui nada mais é do que o farisaísmo voltando numa roupagem nova também, né? Lembra dos fariseus, né? Os fariseus tinham um monte de condutas, de costumes, de atitudes, né? Para se tornarem santos, para parecerem pessoas santas. Então, na sua roupagem, na sua maneira de se vestir, na sua palavra, na sua postura, nos seus rituais, na sua forma de se apresentar em sociedade, eles tinham uma aparência de santidade. Mas, na verdade, aquilo não era motivado pelo amor a Deus, pelo cumprimento da palavra de Deus, mas simplesmente por se parecerem santos diante da sociedade. E que Jesus condenou eles de uma forma muito forte, né? Chamou-os de sepulcros caiados, né? Porque eles tinham essa aparência externa, mas a sua verdadeira essência não era uma essência espiritual, mas era algo para se parecer santo diante da sociedade. E hoje nós vemos assim uma religião de muitos usos e costumes, de vestimentas, né? Para se parecer mais santo, quando na verdade a essência, o interior, não há transformação nenhuma, somente no exterior, também muito presente nos nossos dias de hoje. Serão esses bons motivos para cultivarmos tais práticas de relacionamento com Deus? Aí nós entramos no texto. A motivação da samaritana. Primeiro, só para a gente contextualizar, né? A gente vê muito no Novo Testamento a questão dos samaritanos, né? Quem são os samaritanos? Da onde eles surgiram? Então nós vamos lembrar que teve uma época que Israel se dividiu em dois: o reino do norte e o reino do sul, que se transformou em reino de Judá, e o reino de Israel, que ficava ao norte. E eles se separaram. Então, os samaritanos, eles são exatamente esse povo que ficou no norte, né? Hoje, até existe uma comunidade samaritana, né? Eles são próximos da cidade de Nablus, né? Ali em Israel, no mesmo lugar que eles estavam. E eles ali se dividiram, né? E havia algumas divisões até profundas entre eles na questão teológica, né? Os judeus, eles acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas, nos livros de Salmos, nos livros que nós conhecemos hoje, que estão no Velho Testamento. Enquanto que os samaritanos, eles não acreditavam nos demais livros, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, somente no Pentateuco, né? O samaritano, ele não considera os profetas, os escritos poéticos, os salmos, todos os outros livros como livros inspirados por Deus, né? Eles somente aceitam os 5 primeiros livros como inspirados por Deus. E também eles acrescentaram um mandamento a mais ali nos 10 mandamentos, né? Eles colocam lá que Deus deve ser adorado no Monte Gerizim. Então somente ali Deus pode ser adorado, né? Então, enquanto que os judeus adoram a Deus no Monte Moriá, que fica na cidade de Jerusalém, os samaritanos, eles adoram a Deus no Monte Gerizim, ali próximo da cidade de Nablus. Então, eram diferenças muito grandes entre eles. Principalmente porque, quando Judá foi levado cativo, eles ainda permaneceram na terra. E eles ali se misturaram com alguns povos que estavam ali. Então, algumas costumes e tradições também foram incorporados à vida dos samaritanos. Tanto que chegou nesse contexto, então havia grandes divisões entre samaritanos e judeus. E Jesus está, então, conversando ali com uma mulher samaritana, onde havia, né? E ela mesmo diz, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela explica muito bem isso, e ela coloca muito isso, né? Evidenciando essa divisão que existia entre judeus e samaritanos. Então Jesus se encontrou com uma mulher em Samaria.
que demonstrou grande interesse de relacionar-se com Deus. Analisando o diálogo dela com Cristo, podemos identificar algumas de suas motivações que às vezes não diferem das nossas. Primeiro, a supervalorização das práticas religiosas. Quando Jesus Cristo falou àquela mulher sobre água viva, ela não compreendeu. Suas expectativas estavam associadas a práticas e tradições religiosas e não com a vida. Jesus ofereceu uma experiência com Deus e não uma prática religiosa. Então aquela mulher, a sua motivação era práticas religiosas, né? E aqui a gente encontra uma coisa tão interessante. Ela, podemos dizer que ela é uma religiosa praticante, em termos religiosos. Mas em termos de moralidade, como que ela era? O que Jesus disse para ela? Quantos maridos ela já teve? Hã? Quantos? E o que ela estava hoje ainda não era? Mas não era uma pessoa extremamente religiosa? Olha só, interessante, né? Com isso tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Com a supervalorização das práticas religiosas, do farisaísmo presente muito na nossa sociedade. Supervalorizamos práticas da nossa comunidade religiosa como se elas em si pudessem nos aproximar de Deus. Começamos a frequentar a escola bíblica dominical, os cultos, pequenos grupos, retiros espirituais e outros eventos. E crer que os simples atos de estar ali seja suficiente. Se por alguma razão deixamos de ir, sentimos-nos culpados e afastados do Senhor. Faz sentido? A nossa religiosidade, ela pode se resumir somente em frequentar a igreja? Frequentar os eventos da igreja? Será que pode? Pode ou não pode? É uma marca de se verdadeiramente somos cristãos, porque eu não perco uma escola dominical, eu não perco um culto, eu não perco um trabalho da igreja. Não. Porque isso também pode ser no automático e não ter nada a ver com a minha vida real, de compromisso com Deus, vivenciarmos a minha vida. Na verdade, nós não fomos chamados, né, para estarmos aqui dentro, nós somos chamados para estar na sociedade. Aqui, o que acontece aqui? A gente vem aqui para quê? Para ter comunhão com os nossos irmãos, para adorar a Deus, para estarmos aprendendo da palavra de Deus, para estarmos orando, para estarmos, né, aprendendo uns com os outros. Para quê? Para que a gente possa viver na sociedade. Aqui é um aprendizado, aqui é um local de adoração, aqui é comunitário, aqui nós, né, a gente vai olhar algumas epístolas e a gente vai perceber quantas vezes vai aparecer a palavra uns aos outros. Por quê? Nós estamos mutuamente nos edificando, aprendendo, orando, cantando, louvando. Mas a verdadeira vida cristã se vive onde? Dentro da igreja? Não, a verdadeira vida cristã se vive dentro do nosso lar, se vive dentro da sociedade. É ali que nós somos chamados, né? Aqui é apenas um local onde nós vamos aprender a fazer isso. Vamos nos reabastecer, vamos estar conversando, trocando as nossas experiências, né? Porque viver em sociedade não é fácil. Então a igreja, ela tem esse objetivo também, estar nos preparando para viver em sociedade. A supervalorização das práticas religiosas é perigosa, porque acaba substituindo o relacionamento com Jesus. Quando elas são a nossa motivação, na verdade, relacionamos com o pastor, com o ministério, com os irmãos da igreja, o que não significa que estamos nos relacionando com o Senhor. Isso é interessante, é muito bom a gente se relacionar uns com os outros. É recomendado pela palavra de Deus. Mas a gente não pode supervalorizar isso em detrimento de nos relacionarmos com Jesus. E esse relacionamento com Jesus, ele é de forma individual. Eu me relaciono com Jesus através do quê? Através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através da aplicação dos ensinos, né, do Evangelho, estudar o Evangelho, conhecer o Evangelho, né?
E muitas vezes nós não fazemos essa leitura dessa forma, né? Nós não aplicamos aquilo que Jesus ensinou. Olha a nossa sociedade como está. O que a gente mais vê são guerras, né? Guerras na Europa, né? Uma guerra terrível que acontece entre Rússia e Ucrânia. 2 países cristãos, ortodoxos cristãos, se matando uns aos outros. Em outras guerras que nós temos hoje, da mesma forma, são cristãos se matando. Imagine se a sociedade, se os países, se os povos aplicassem os ensinos de Jesus, o Evangelho. Será que os cristãos fariam isso hoje? Olha o nosso país. A violência, a corrupção, as desigualdades, tudo que acontece no nosso país. E o nosso país se diz um país cristão. Uma grande maioria, né, de evangélicos, católicos, um país cristão. Mas é um país que não aplica os ensinos de Jesus. Então podemos dizer que é um povo que supervaloriza as práticas religiosas, mas não valoriza o relacionamento com Jesus. Isso acontece nas nações, acontece com os povos, mas acontece também individualmente nas nossas vidas. Imagine uma cidade, né? E você chega e está escrito lá, aqui Jesus reina. Se Jesus reinasse aqui, nós não teríamos corrupção, nós não teríamos assassinato, nós não teríamos drogas, nós não teríamos tantas coisas que nós temos. Mas por quê? A cidade é uma cidade religiosa, que supervaloriza o religioso, mas não valoriza o relacionamento com Jesus, a aplicação do Evangelho. E quem cabe aplicar esse Evangelho no dia a dia? A quem cabe? A cada um de nós. Porque a sociedade, ela só vai mudar quando cada um de nós mudarmos. Porque o seu muda, o outro muda, vai mudando, aí a sociedade toda muda. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque muitas vezes nós somos extremamente religiosos, fariseus, mas nós não aplicamos o ensino de Jesus. E aquela mulher mostrava muito bem isso. Era uma mulher extremamente religiosa. Conhecia tudo sobre as diferenças entre a religião praticada pelos judeus e a religião praticada pelos samaritanos. E disse para Jesus, não, olha, nós não se damos com vocês, né? Esse povo não se dá por questões religiosas, mas tinha uma vida que não era condizente com o verdadeiro teor da palavra de Deus. 2. O desejo de receber algo de Deus. A mulher samaritana se entusiasmou com a ideia de receber a água viva. Nossa, água viva, eu nunca tinha ouvido esse termo, água viva. E o Senhor me disse que se eu beber dessa água, eu nunca mais vou ter sede. Eu não vou precisar hidratar o meu corpo. Então eu quero essa água viva. Eu quero conquistar essa bênção, né? Se fosse os dias de hoje, ela esperaria que Jesus falasse, toma posse da bênção, irmã, né? Toma posse aí da água viva, essa é sua. Você já conquistou, você tem direito à água viva. Então ela estava interessada na água viva. Alguma coisa sempre acaba nos motivando e, portanto, ela aceitou receber algo de Jesus. Mas receber não é tudo na vida cristã. Deus quer relacionamento e não apenas nos dar algo. Jesus, Deus, Ele quer relacionar-se com o seu povo. Se a gente lê o Pentateuco, a história do povo de Deus, né? Lá de Gênesis até Deuteronômio. Quem é o principal personagem
desses livros? Quem é o principal personagem? Hã? Não. Quem é o principal personagem no livro? Hã? Quem é o principal personagem? Seria Deus? Ou seria o povo? Seria o povo. É Deus de todas as formas querendo se relacionar com o povo. É Deus libertando o povo, é Deus cuidando do povo, é Deus acompanhando o povo no deserto, é os milagres acontecendo, né? Deus se manifestando no povo, por quê? Qual era o interesse de Deus? Era se relacionar com o seu povo, e várias vezes ele chama, né? Lá em Deuteronômio, né? Quando nós temos aí a profissão de fé do judaísmo, né? Ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor, né? É Deus falando com o povo, é Deus querendo se relacionar com o povo, é Deus separando um povo. E hoje mudou. Deus continua querendo se relacionar com a sua igreja. Deus continua se manifestando no meio da sua igreja. Deus continua abençoando a sua igreja. Deus continua restaurando a sua igreja. Deus continua trabalhando na sua igreja. Então, não é a troca, não é somente receber de Deus, mas é se relacionar com Deus. Aquela mulher estava interessada na água viva, mas Jesus estava interessado em se relacionar com ela, salvar aquela vida, curar aquela vida, restaurar aquela vida. Porque o que ele diz para ela no final? Quando ela vai embora? A restauração da vida dela. Esse era o interesse dele. Restaurar aquela vida. Como continua sendo hoje. O que adianta você ganhar, ser abençoado, né? Ganhar lá um carro importado, uma mansão e tantas outras coisas que você pede para Deus muitas vezes, que as pessoas pedem para Deus, né? Até exigem de Deus como direito, né? Olha, eu sou filho do rei, eu tenho direito a isso, tantas coisas que a gente ouve hoje. Mas verdadeiramente isso não muda nada a vida das pessoas, porque você pode receber aquilo de Deus e continuar da mesma forma. Que adianta o homem ganhar a vida e perder a sua alma? A verdadeira motivação é a salvação, é a transformação, é a restauração do ser humano. É você entrar numa pessoa ruim, decaída, destruída, e você sair restaurado, mudado, transformado em todas as áreas da sua vida. É mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade, é mudar completamente a vida. Conversão significa isso, né? Você girar, fazer outro caminho, mudar completamente aquilo que você estava indo, e você mudar, e você voltar-se para Deus. Restauração completa, é relacionamento com Deus, é relacionamento com o Evangelho, é mudança de vida. Não é simplesmente pedir, como se Deus fosse um grande supermercado, que você pega o seu carrinho e você vai passando nas prateleiras e pega uma bênção aqui, outra bênção ali, enche o seu carrinho, porque você é merecedor de todas essas coisas. Mas é você se relacionar com Deus, ter uma vida de compromisso com Deus, ter uma vida colocada diante do Senhor, e principalmente fazer diferença no lugar que você está. Não ser mais um na multidão, mas aonde você está, você ser uma pessoa diferente, que as pessoas percebam que você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você não precisa chegar lá e ter os seus... eu não faço isso porque eu sou crente. Não, é com atitude, né? Você não precisa colocar uma placa enorme no seu peito e dizer assim, sou evangélico, né? Não, é com as atitudes que a gente toma, é com a maneira que nós vivemos a vida. Assim que as pessoas vão nos ver, é assim que as pessoas vão nos reconhecer. Pessoas que se relacionam com Deus, né? Foi por isso que Jesus trouxe à tona o maior problema da vida daquela mulher. Como ela poderia ter relacionamento com Deus se continuasse a prática do pecado?
Até então, ela achava possível conciliar sua vida de pecado com a sua vida de religiosidade. Mas Cristo esclareceu que ela precisava acertar sua vida para poder entregar-se totalmente a Deus e relacionar-se com Ele, né? Não podia haver essa duplicidade de vida, né? Pois não, Elídio? Sim. Eu acho que nós precisamos. Mas eu creio, Elídio, que a espiritualidade ou a religiosidade, como nós vemos hoje, ela deve ser fruto de um relacionamento com Deus. Né? Sim. Sim. Então, mas aí que nós caímos na questão do individual, né? Porque só eu e Deus podemos julgar a nossa intimidade com Deus. Eu não tenho como. Sim. Sim. Aí é a base, né? É a base, a conversão. Mas a partir disso eu passo. Mas o grande perigo hoje que nós temos é isso, né? Por quê? A porta de entrada é a conversão. Você se converte. A partir daí, da conversão, que vai ocorrer o que na sua vida, né? Vai ocorrer a regeneração. Sim. Então, mas vamos entrar lá no... Sim. Porque existe uma doutrina que hoje quase não se fala dela. Pouquinho esquecida. Que é a doutrina da santificação. O que é a doutrina da santificação? É o segundo processo depois da conversão e da regeneração. Aí você vai entrar no processo do quê? De santificação. E quando é que termina o processo de santificação? Termina. Quando você parte para a eternidade. Porque até então, você está em processo de santificação. Né? Você está em processo de santificação. Agora, o que nós não podemos, muitas vezes, é confundir santificação com religiosidade. E muitas pessoas acham que santificação é religiosidade. O que seria religiosidade? Eu me converti na Igreja Presbiteriana Independente. Quais são os usos e costumes da Igreja Presbiteriana Independente? São esse. Então, você começa a praticar os usos, olha só, usos e costumes, tá? Estou dizendo doutrinas, tá? Bíblicas, estou dizendo usos e costumes. Então se eu estou ali cumprindo os usos e costumes da Igreja Presbiteriana Independente, eu estou em processo de santificação. E não é verdade. Não é verdade. Eu vou para a Congregação Cristã do Brasil. Lá, não se pode cortar o cabelo, mulheres têm que usar saias, vestidos, né?
Mulher sendo separada de homem na igreja. Ah, então eu estou nesse processo de santificação. Não, não é isso. Isso é usos e costumes. A gente não pode confundir santificação com usos e costumes. Então muitas pessoas acham, eu sou religioso, porque eu cumpro aquilo que os usos e costumes diz, mas não cumpro o que a palavra de Deus ensina. Né? Então isso é uma questão individual, porque não se fala muito em santificação. Se fala muito na salvação, da vida eterna, mas não foca que depois que você aceita Jesus, que você recebe a salvação, recebe a vida eterna, você entra aí num processo de santificação, que não é religiosidade. Sim. 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 Né? O religioso, o que o religioso fazia? Batia no peito e dizia, graças a Deus que eu não sou como aquele publicano, graças a Deus que eu não faço com aquilo, graças a Deus que eu não faço. Não falaram com Jesus? Não falaram isso para Jesus, né? Olha, você come com pecadores, você está se relacionando, né, com pecadores, aí andando com entrando na casa de pecadores. Sim, sim, né? Sim, né? Então, era exatamente isso, né? Então, agora o apego às formalidades criadas por homens. Apesar de a mulher desejar ter relacionamento com Deus, sua religiosidade estava apegada à formalidade criadas por homens, como crer que havia um lugar certo para adorar, né? Olha, existe somente um lugar que você pode adorar, e esse lugar é no Monte Gerizim. Outro lugar não pode haver adoração, né? Já viram a expressão hoje em dia, quando as pessoas dizem assim, a minha igreja é a única igreja certa. Somente a minha igreja, ela salva, as outras não salvam. Então existe determinado lugar que Deus atua, em outros lugares Deus não atua. Então ela cria exatamente assim. Olha, a minha religiosidade, os meus usos e costumes, diz que somente podemos adorar a Deus no Monte Gerizim. Vocês, judeus, adoram a Deus lá no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Mas vocês estão errados. Então ela era uma mulher cheia de formalidades, né? E nós devemos tomar muito cuidado com essas formalidades também, para que isso não substitua a nossa verdadeira espiritualidade. Imagine se você está aqui, olha, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente, eu convivo com os irmãos, mas de repente por causa de trabalho ou alguma situação, Deus te manda para um lugar que não tem uma igreja. Você vai deixar de ser crente porque ali não tem igreja? Não, você vai continuar. Ah, mas eu só podia adorar a Deus lá na Igreja Presbiteriana Independente, aqui eu não posso adorar a Deus, né? Não, você vai continuar, né? Porque é muito além dessa questão geográfica, e muitas vezes, né, de local, muitas vezes que a formalidade nos coloca. E Jesus ensinou isso, né? Você quer orar, aí entra lá no seu quarto, né? Ore ao Senhor, né? Independente do lugar que você esteja, né? Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele é onipresente. Deus está presente em todos os lugares, né? Deus, Ele não habita somente dentro da igreja, né? Nós não podemos encaixotar Deus, né? Encaixotar Deus e falar assim, olha, Deus, você fica aqui, não sai daqui durante a semana, que domingo nós estamos de volta aqui de novo, mas fica guardadinho, não me saia, não ouse sair da igreja, né? Olha, Deus, tem porta de vidro, tem outra porta, tem cadeado no portão, não me saia da igreja, pelo amor de Deus, porque domingo que vem nós estamos aí de manhã e à noite. Nós não podemos encaixotar Deus, nós não podemos fechar Deus. Deus está em todos os lugares, né? Onde nós estamos, onde nós estejamos, a igreja onde ela está, Deus está presente, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus está em todos os lugares, né? Quando o homem falando ali sobre, a terra é quadrada, a terra é isso, a terra é plana, né? Isaías já falava, Deus está assentado sobre as redondezas da terra, né? Deus está lá sobre as redondezas da terra, cuidando de tudo. Cuidando de tudo.
tomando conta de tudo, dessa imensidão que é o universo, que o homem não consegue nem imaginar. Deus está em todos os lugares, né? Deus não é propriedade exclusiva nossa. Deus não é propriedade exclusiva de nenhuma religião. Deus ultrapassa todos. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, independente daquilo que nós pensamos, que nós agimos, ou que nós queremos enquadrar Deus. Deus é além de todas as coisas. Deus, ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. Nós não podemos tomar Deus para nós, nos apropriarmos de Deus. Deus está em todos os lugares. Então Deus podia ser adorado no Monte Gerizim, Deus poderia ser adorado no Monte Moriá, em qualquer lugar, em qualquer pedacinho de chão, Deus pode ser adorado. E ele vai ensinar, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Em verdade. Como a samaritana, muitos de nós nos prendemos a coisas semelhantes: pregadores, lugares, gestos, vocabulários, vestuários, costumes, estilo de culto. Hoje o culto vai ser abençoado. Por quê? Sabe quem vai pregar? Hoje, e quando outro prega não é abençoado? Não é Deus que está falando? Você não diz isso. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite. Pede, vamos orar pela pregação dessa noite. Fala conosco, Senhor. Abençoa. Mas aquela pregação foi chata, hein? Mas como foi chata? A gente não pode se preocupar, né? Nós temos que se preocupar com quem? Com a presença gloriosa de Deus, com o Santo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está, né, sobre nós, cálice diante de toda a terra, né, para ouvirmos a palavra de Deus. Então nós temos essa religiosidade, né, de acharmos que um pregador, ele é mais espiritual do que o outro, né, e depende de as réguas que nós usamos para medir essas questões, né. Também locais, né, lugares ali, né, olha aqui, esse é o local que é mais apropriado, né. Mas a adoração de Deus acontece dentro dos grandes templos, dos pequenos templos, debaixo de árvores, em barracões, onde quer que seja, louvor e adoração ao nosso Deus. Deus está em todos os lugares, né? Gestos, né? Não é só com esse tipo de gestos, de expressões corporais, vocabulários, né? Hoje você tem, né? A gente nota essa diferença, né? Você vai lá nas grandes igrejas, né? Dependendo do nível cultural das pessoas que frequentam aquela igreja, o vocabulário é outro. Mas você chega naquelas regiões mais pobres, mais distantes, onde muitas pessoas ainda são analfabetas, o vocabulário é outro. Mas Deus está presente da mesma forma. Nós não podemos, né, querer que Deus ele se molde a essas questões todas, né? Essa é uma coisa puramente humana. Vestuário, a forma de se vestir, né? Os costumes, o estilo de culto. Eu gosto de um culto mais avivado. Eu gosto mais de um culto tradicional. Isso é questão, é gosto humano. É gosto humano, é cardápio humano, né? Porque o que importa é adorar a Deus, é louvar e glorificar a Deus. Essas questões todas são humanas. Isso é fruto da religiosidade, é invenção da religiosidade, achar que um culto mais contemporâneo, ele é mais espiritual do que um culto mais conservador, mais tradicional. Isso não existe. Culto é culto. Importa que seus adoradores os adorem em espírito, em verdade. Não é o ritmo, não são os gestos, mas o louvor e a adoração de Deus verdadeiro. O que se apegam demasiadamente a essas formalidades acabam ignorando problemas sérios na própria vida que precisam ser tratados. É a tentação de esconder erros e paixões carnais atrás de grandes gestos ou tradições humanas. O 2, o amor, o maior motivo. Nosso relacionamento com Deus está baseado no amor. Deus nos amou, nos salvou e nos reconciliou com Ele, por meio de Jesus Cristo. E nós o amamos intensamente por tudo o que Ele é
e por tudo o que Ele fez e faz por nós. É esse amor que nos motiva a cultivarmos práticas que nos aproximam de Deus e nos fazem desfrutar de real intimidade com Ele, né? Aí nós temos alguns textos, né? Aí nós estamos em cima do horário. Os irmãos, por favor, leiam em casa, né? Anotem, tem aqui um quadrinho do lado, né? Eu tenho o texto e motivação, né? Vamos fazer essa experiência, vamos fazer em casa, vamos ler esses textos, vamos fazer a anotação aqui do lado. Salmo 143, 6, Salmo 42, 1 e 2, Salmo 63, 1 e 2, Salmo 119, 47 e 48, né? Vamos ver a motivação que está nesse texto. Não há expressão de medo, interesse em receber algo de Deus ou fidelidade a práticas e formalidades religiosas nessas frases. Há amor e devoção. São expressões que mostram desejo sincero de se relacionar com Deus com maior intensidade. O povo de Israel foi ensinado a amar a Deus. Uma frase resumia essa intenção: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Vamos lembrar que Jesus também, ele pegou os 10 mandamentos e resumiu também no amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então o amor é o principal motivação para quem busca total envolvimento com Deus, por amá-lo, buscá-lo por meio da oração constante, de estudo diário da palavra, da adoração pública, da entrega dos dízimos e do serviço cristão. Primeiro, o amor transmite vida. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus nos enche com seu amor, ele nos enche de vida. Um relacionamento de amor provocará em nós vida. Não fomos salvos para fazer coisas que Jesus, e sim para viver para Ele. O amor verdadeiro. Jesus está mais interessado em que o amemos de verdade do que no modo como cantamos ou oramos, em quais cultos comparecemos ou quantos capítulos da Bíblia lemos por dia. Fazer coisas para ser visto como religioso, enquanto na verdade o coração não está no Senhor. Isso é hipocrisia. Mas se cantamos com amor verdadeiro, se vivemos diariamente em culto ao Senhor, se meditamos nas Escrituras e oramos, por quê? O amamos de todo o coração é o que importa, né? Nós podemos maratonar, né? Vamos ler tantos capítulos da Bíblia, mas devemos ler a Bíblia de que forma? Meditando, parando, né? No ritmo, né? Não precisa correr, passar batido, né? Ah, porque eu quis ler, eu quero terminar. Não, medita, né? Medita, lê o texto, vê o que o texto falou, conversa com o texto, pergunta o que o texto quis dizer, o que você aprendeu com aquele texto, né? Esse é verdadeiramente ler a palavra de Deus, né? Não fazer algo no automático. Amor verdadeiro. Jesus está interessado em que o amemos de verdade, né? E de todo o nosso coração. O amor que vai além das formalidades. O importante nos relacionamentos não é o lugar ou a forma. Jesus ensina que os que de fato amam a Deus o adoram em espírito e em verdade. O tempo todo, em qualquer lugar. O amor está relacionado com o interior, com a verdade, com a essência. O amor sincero se transforma em práticas como orar, ler a Bíblia, entregar o dízimo, ofertar com liberalidade, congregar com os irmãos, né? E para a gente não esquecer, o que motiva você a orar? Ler a Bíblia, entregar dízimos e ofertas, ir à igreja, servir a Deus. Lembre-se, fazer essas coisas no automático não o aproximará de Deus. Não cultive esses hábitos apenas porque quer receber algumas bênçãos do Senhor. O simples cumprimento de costumes e formalidades religiosas não o aproximará do Senhor. Fomos salvos a fim de viver para Jesus e amá-lo de todo o nosso coração. O amor é a maior motivação para orar, ler a Bíblia, entregar o dízimo, ofertar, cultuar a Deus. Quando amamos o Senhor de todo o coração, buscamos mais intimidade com Ele o tempo todo e em todo o lugar. Então, na verdade, o que nos motiva é o amor e não a religiosidade. Somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas. E tudo que nós fazemos na igreja, todos os nossos atos, o agente motivador é o amor. Não faça nada por obrigação, faça por amor, porque fazendo por amor, você verdadeiramente estará agradando o coração de Deus, né? Quando você faz as coisas por obrigação, você acaba aí, né,
fazendo com que as pessoas se sintam, né, felizes porque cumpriu alguma coisa determinada. Mas é o amor que é o agente motivador. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã.